Olá, paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão de caminhada cristã. Você está nos acompanhando no trilho do discipulado e este trilho aborda o plano de salvação, o plano de redenção. E é uma alegria ter você com a gente até este momento. Hoje, o nosso estudo tem por tema Fiéis até o fim. Nós estaremos abordando algumas etapas da salvação. Quando a pessoa se rende a Jesus como único salvador da sua vida, ela é chamada pela proclamação do Evangelho. Quando ela ouve o Evangelho, ela então se inclina para Cristo, ela se converte. E no momento da conversão, ela é regenerada e justificada por Cristo Jesus. Após essa etapa, que é simultânea, ela passa a ser adotada na família de Deus. E toda família tem regras. Não é assim na sua casa? Com teus filhos, filhas, o esposo, a esposa, os netos, todos têm regras. E na família de Deus não é diferente. Essas regras na família de Deus é chamado de processo de santificação. Por que um processo de santificação? Porque dura toda a vida. Mas além de ser um processo, nós também identificamos nas Escrituras Sagradas que ela é um momento único, é uma posição por conta de Cristo Jesus. Eu gostaria então de ler as Escrituras com você. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, seria importante você grifar alguns textos bíblicos. E o texto que eu vou ler agora com você é justamente o texto da primeira carta de João, onde ele vai destacar a importância neste processo e nesta posição. 1 de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, todas as pessoas que se rendem a Jesus precisam ter a vida santificada, ou seja, elas precisam obedecer às Escrituras Sagradas, para que o caráter de Jesus seja refletido nas suas ações. Como eu disse, esta etapa da salvação, nós temos dois destaques importantes. Então, é um processo, mas também é uma posição. Vamos ver primeiro a posição, a santificação posicional. Esse é o termo correto do ponto de vista da teologia. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 1. Quando Paulo está escrevendo esta carta, ele vai fazer esse destaque, tá? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos crentes, ao irmão Timóteo e à igreja de Deus que está em Corinto e todos os santos de toda a região da Acaia. Aqui o apóstolo vai chamar todos os crentes de santos. E por que ele faz esse destaque? Porque toda pessoa que se rende a Jesus como Salvador, ela não precisa ter atos de justiça para ter uma posição de santidade diante de Deus. Porque esta posição é dada a ela pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, esta parte da santificação é denominada de posicional. Nós somos santos em Cristo Jesus. É uma posição em Cristo, porque Cristo sofreu na cruz do Calvário pelo seu pecado, pelo meu pecado. Nós temos uma posição de santidade diante dele. Mas esta santificação também é um processo. Então ela é uma posição, eu sou santo por causa de Jesus. Eu estou sendo santo. É um processo que dura toda a vida. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, Paulo continua instruindo a igreja de Corinto, capítulo 6, verso 11. Assim foram alguns de vocês,
mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo vai destacar que alguns tiveram pecados sérios e esses pecados foram perdoados no processo. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma posição diante de Jesus, nós somos salvos em Cristo, então eu sou santo em Cristo, você é santo em Cristo. Por quê? Porque você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Na segunda parte da santificação, nós temos então o processo de santificação. Durante toda a jornada cristã, nós vamos colocando a nossa vida diante de Deus, lendo as Escrituras, orando a Deus e vamos abandonando os pecados. E nesse abandono do pecado, dia após dia, nós vamos nos tornando parecidos com Cristo Jesus. Então, a santificação é uma posição e é um processo. A posição é única. Em Cristo Jesus, nós somos santos. O processo dura a vida inteira. A cada dia que passa, nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus e menos parecido com as coisas que nós fazíamos antes de nos rendermos a Cristo Jesus. Paulo continua em Filipenses capítulo 2, verso 12. Gostaria de destacar também essa leitura. Filipenses 2, no verso 12, Paulo vai dizer: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então há uma ação contínua que dura até a volta de Jesus, ou até nós encerrarmos a nossa carreira terrena. Pois bem, a santificação ela é posicional e é processual. Esta é a informação que nós temos nas Escrituras Sagradas. Paulo vai dizer também que, na sequência, nós temos uma outra etapa no processo de salvação. Eu gostaria de destacar Colossenses 1, 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Bom, quando nós entramos no processo de santificação, as Escrituras nos chamam para uma outra etapa que é a perseverança. A perseverança é o ato de você não abandonar a fé em Jesus e nem os valores da santificação. Então você está firmado em Cristo Jesus e não pode voltar atrás. Você precisa aperfeiçoar, você precisa continuar, você precisa caminhar até o dia final. Quando a gente olha para o texto de Paulo, especialmente aqui, o verso 23 desse texto, eu gostaria de destacar o verso 23 aqui para vocês. Olha, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo vai dizer que nós chegaremos à última etapa do processo de salvação se nós formos perseverantes, ou seja, é possível decair da fé. Por isso que ele vai dizer, se permaneceis no Evangelho. Então esta etapa é importante, a perseverança dos crentes em Cristo Jesus. Ou seja, no processo de santificação, você precisa ter progresso. Quanto mais você vive o Evangelho, mais parecido com o seu Senhor, com o meu Senhor, nós seremos. E não podemos voltar atrás, decair da fé, sair do Evangelho. E Paulo vai dizer, se permanecermos, nós estaremos em Cristo Jesus até o dia final. Esta etapa é chamada, como eu já vos disse, de perseverança, Quem já nasceu de novo não vive oscilando, meu amigo, minha amiga. Quem já se rendeu a Jesus não está um dia firmado em Jesus, outro dia abandona Jesus, outro dia está firmado em Jesus, outro dia abandona o Evangelho. É sempre uma caminhada para os braços amorosos de Jesus. Nós temos também
em 1 de João capítulo 3, versos 6 e 9, eu gostaria de efetuar essa leitura também. 1 de João 3, versos 6 e 9, que vai dizer assim, olha, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque só a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Essa é a informação de João. Quem está no processo de santificação, quem nasceu por conta de uma experiência na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, não abandona a fé, não abandona o Evangelho. Persevera até o final. Até o final. Esta é a informação que nós temos nas Escrituras Sagradas. Então nós temos a santificação, ela é um momento único, uma etapa única, e nós temos também o processo, que são várias etapas. Então nós temos uma parte que nós temos é um pacto, é uma aliança em Cristo Jesus, é uma posição em Cristo Jesus. Uma outra parte é o processo que dura até o retorno de Jesus. Neste processo, nós precisamos ser perseverantes. E aquele que perseverar até o fim será glorificado. É isso que nós temos nas Escrituras Sagradas. Veja, por exemplo, Mateus 25, verso 34. Mateus 25, verso 34, nós temos aqui uma informação do próprio Senhor Jesus, e eu gostaria de destacar esse texto aqui com você. Mateus 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aquele que perseverar até o fim será glorificado por Jesus. Esta é a última etapa do plano de redenção. Sim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, Jesus Cristo retornará um dia. Esta é a informação que nós temos nas Escrituras Sagradas. E João vai dizer que nós seremos semelhantes a ele. 1 de João 3, verso 2. Nós já lemos esse texto, mas eu gostaria de efetuar a leitura novamente. 1 de João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus retornar, nós seremos parecidos com ele. Na glorificação, nós seremos transformados. Os nossos corpos cansados, doentes, abatidos, serão semelhantes ao corpo de Cristo Jesus. Jesus Cristo retornará. Esta é a crença das Escrituras, dos apóstolos, daqueles que viveram antes de nós. Esta é a crença que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E para que Jesus retornará? Jesus retornará, meu amigo, minha amiga, para recompensar todos os crentes. Todos os crentes perseverantes serão recompensados por Cristo Jesus. Jesus também retornará para purificar este mundo. Ele vai transformar toda a estrutura deste mundo criado numa estrutura nova, onde habitam a justiça e a santidade. Então Jesus retornará para eliminar a maldade, para eliminar a dor, para acabar com todas as coisas ruins que acontecem neste mundo, purificar este mundo, para que a sua igreja habite, depois dos 1000 anos nos céus, habite esta terra. O Senhor Jesus tem esta promessa para todos os crentes. Ele vai transformar este mundo e vai transformar os corpos dos crentes nele em corpos renovados, novos, para habitarem a este mundo. E o Senhor vai nos dar, conforme diz as Escrituras, uma nova habitação. O apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3, verso 13, 3:13, ele vai dizer, todavia, 3:23, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então o Senhor Jesus retornará para glorificar os crentes
eles serão transformados num corpo de glória semelhante, parecido com o corpo de Jesus. Ele vai habitar 1000 anos nos céus com Jesus e depois retornará para habitar para sempre nesta terra. Essa terra será purificada, o mal, toda a estrutura iníqua e maligna que habitam e influenciam este mundo serão eliminados deste mundo. E nós viveremos para sempre ao lado de Cristo Jesus. A nossa oração, no final deste primeiro estudo, é que todos perseverem até o fim, todos aqueles que estão nos acompanhando. A nossa oração é que você se mantenha firme naquilo que você aceitou, no evangelho que você abraçou. Pois todos aqueles que permanecerem firmes até o final, eles serão glorificados, eles serão coroados por Cristo Jesus. E nós passaremos a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Que bom, não é? Passarmos a eternidade ao lado de Jesus. Esta é a gloriosa esperança do Evangelho. E a nossa oração é que todos vocês, todos nós, sejamos glorificados por ocasião do retorno de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um abraço e a paz de Cristo.